então dar continuidade aqui à nossa aula. Agora nós vamos começar a criar as rotas. Então, para isso eu vou fazer uma divisão aqui, vou criar mais umas pastas dentro do SRC que elas vão ser utilizadas no nosso projeto. Eu vou criar a pasta config. Dentro dessa pasta vão ter algumas configurações do nosso projeto. Essas configurações, por exemplo, pode ser senha de banco de dados, algumas coisas do tipo. Nós vamos criar aqui também dentro do SRC uma pasta chamada routes, onde vai ficar as nossas rotas. Nós vamos criar uma pasta chamada control, controller, onde vão ficar os nossos controles. Eu vou criar uma outra pasta chamada database, que vai ficar algumas configurações do nosso banco de dados. Então, para começar, a gente pode ter essas pastas aí, mais adiante a gente vai talvez criar alguma outra, mas é bom já deixar todas essas criadas. Eu esqueci uma outra também muito importante, que é a pasta que a gente vai chamar de model. Vai ficar os nossos modelos dentro da nossa aplicação. Então, com essas pastas a gente já dá para começar a trabalhar com nossa aplicação. Então aqui vamos também realizar algumas outras instalações. Então aqui a gente vai no terminal, npm install pg. Eu vou instalar também o pg hstore e eu vou instalar o Sequelize. Eu vou colocar também no save para ele salvar no nosso package JSON. Pessoal, quando a gente coloca 3 dependências aqui, depois do install, ele instala as 3 de automático. A gente não precisa fazer um install para o PG, um install para o PG hstore, um install para o Sequelize. Então, essas dependências aí são bem importantes para a nossa aplicação. Aqui eles já foram instalados, já devem estar lá dentro do nosso menu de módulos. Nós também vamos precisar instalar outras dependências que são dependências para desenvolvedor. A outra dependência que a gente vai instalar é npm install Sequelize CLI. Essa dependência ela é utilizada para a gente criar uma interface onde a gente pode colocar comandos Sequelize. Eu instalar ela como desenvolvedor. Então a gente coloca o "-d" aqui e instala como desenvolvedor. Foi instalada, agora a gente vai começar as configurações do nosso banco de dados. No próximo passo, aqui em config, nós vamos criar um novo arquivinho, database.js, e aqui a gente vai colocar todas as credenciais de acesso ao nosso banco de dados. Quais são as credenciais? Como é que a gente faz isso? A gente cria um arquivo que vai exportar os seguintes dados. A gente precisa saber o dialect, que é o dialeto que a gente vai utilizar. No caso, a gente está utilizando o Postgres. Nós vamos precisar também saber o host, que é o local. Geralmente a gente vai utilizar para as nossas aplicações localhost, a não ser que vocês utilizem um banco de dados online. Então, se vocês utilizarem um banco de dados online, aqui vai ter um outro link. Mas se vocês utilizarem na máquina de vocês, ele vai ficar localhost. Então, no futuro, quando vocês forem colocar num servidor na web, ele vai ter um outro endereço. A gente vai alterar esse endereço aí. O username. Lembrando, vocês têm que colocar o mesmo que vocês utilizaram lá na hora da instalação do Postgres, na aula 1. Então aqui o meu é Postgres, tudo minúsculo. E o meu password
ele também é Postgres. Então, tentem atentar para isso aí. Ele tem que ficar de acordo com o que vocês instalaram lá. Aqui ele deu um erro porque faltou uma vírgula aqui em cima. Outras configurações que a gente precisa é o nome do banco, que eu ainda não criei, mas eu já vou dar um nome aqui para ele. Em cima de novo. O nome do banco vai ser Quadra. A gente cria lá a gente abre o Postgres e cria essa database. A gente também faltou aqui, depois do host, a gente tem que colocar o port. O port é a porta do nosso banco de dados. Você lembra que o meu ficou 5433 porque o 2 já estava sendo utilizado. Mas de vocês vai ficar provavelmente 5432 aqui, a porta do banco de dados de vocês. Eu vou colocar uma configuração aqui nesse banco de dados que vai ser a seguinte. A gente pode colocar várias configurações no banco de dados, mas eu vou colocar só uma que é o time temps. Eu colocando essa configuração, colocando a configuração do timestamps true, cada vez que um dado for inserido no banco de dados, ele vai armazenar o momento em que foi criado aquele dado no banco. E cada vez que aquele dado for alterado, ele vai ter um outro campo que vai dizer assim, cada vez que ele foi alterado. Então, quando ele é inserido, ele coloca a data da inserção nos dois campos. Aí, quando ele sofre uma alteração, o campo de inserção fica no mesmo valor, mas o campo de alteração, ele vai sofrer uma alteração para a data atual. Então, quando a gente escolhe esse timestamps, a gente vai fazer com que ele armazene e guarde o horário das últimas alterações, e a data e o horário das últimas alterações, e a data e o horário da inserção daquele dado no banco de dados. Feito isso, a gente salva e a gente já está com as credenciais do nosso banco de dados prontas. Eu vou abrir aqui o Postgres para criar o meu banco de dados. Eu vou usar o pgadmin. Aqui eu tenho que colocar a senha do meu banco, que é Postgres. Ele conectou. Eu vou pegar o último banco aqui. Acessei o meu banco, Postgres SQL 13. Aqui eu tenho meus databases que eu tenho criados. Por enquanto eu só tenho o database Postgres. Eu vou clicar aqui no database e vou criar um novo database. Eu chamei lá o database de Quadra, então eu tenho que criar ele aqui. Quadra. Na realidade, vocês não precisam criar por aqui, porque o próprio Sequelize faz a criação desse banco de dados. Feito isso, a nossa base de dados já está criada. Você já consegue enxergar os dados que estão dentro dela através da interface aqui. Bom, feito isso, nós vamos aqui em Database. Então, nós vamos aqui em Database. Em Database, nós vamos criar uma pastinha chamada de Migrations. E dentro do Database, nós também vamos criar um arquivinho. Esse arquivinho vai se chamar index.js, que vai ser o index do database. Dentro desse index, nós vamos fazer a conexão com o banco de dados. Então, eu vou criar uma constante chamada Sequelize, que vai requerir a biblioteca Sequelize que a gente acabou de instalar. Também vamos importar aqui as configs do banco de dados. Então, eu vou chamar ela de config e vou requerer ela. Lembrando que ela está dentro da nossa pastinha .barra
a gente tem que voltar uma pasta, né? Ponto barra config barra database. Então aqui eu importo aquele arquivo que eu já tinha criado ali anteriormente. Depois eu realizo a conexão com o meu banco de dados, que é feita por... Vou chamar conexão é igual a new Cyclize config. Feito isso, a gente criou a nossa conexão com o banco de dados e agora a gente pode exportar para poder utilizar em outra intertela ou outro arquivo. Feito, a gente já tem então a nossa conexão com o banco de dados realizada aqui. Bom, agora nós temos que criar um arquivinho que vai ser utilizado pelo Cyclize CLI, que é, ele tem que saber aonde ele vai encontrar a pastinha Migrations e aonde ele vai encontrar todas as configurações do nosso banco de dados. Então, aonde é que qual arquivo que ele vai utilizar para se conectar ao banco de dados, que no caso é esse meu database JS. Então, para isso, a gente vai aqui a gente vai clicar aqui fora, né? Fora de todas as pastas, no caso a gente quer na pasta principal, a gente vai criar um arquivinho que vai se chamar .cyclize rc. Então esse arquivinho cyclize rc, ele é o arquivinho onde a gente vai colocar as configurações do nosso arquivo cyclize. Tá? O que pode acontecer é na hora de digitar, ele não está no formato JavaScript, vocês podem escolher aqui, ó, plain text, vocês clicam aqui e colocam o JavaScript, e daí ele vai entender que esse arquivo, o texto que vai ser escrito aqui dentro é do tipo JavaScript. Nós vamos aqui utilizar uma constante chamada path. A gente vai requerer esse path, porque a gente precisa navegar entre as pastas. A gente já fez essa instalação do path lá no início da nossa aplicação. Agora a gente vai usar o módulo exports, porque a gente vai exportar isso. E vamos criar o nosso config. Eu estou navegando entre as pastas, eu quero o journey, que é a pasta principal, vírgula, src, vírgula, config, vírgula, o nome do nosso arquivo aqui, ó, src, config, database JS, que é o nosso arquivinho. Aqui, database.js. E nós também temos que informar para ele onde é que fica a pastinha de migrations. Migrations F, porque ele utiliza outra pasta como padrão, não é essa pasta que a gente está cadastrando aqui. Feito isso, a gente salva nosso arquivo. Aqui está o database migrations, que é a pastinha que a gente criou aqui dentro. Agora, com isso pronto, nós podemos utilizar os comandos do Cyclize. Então, com essas configurações, a gente já pode utilizar o Cyclize CLI, dando os comandos para criar o banco, enfim. Eu vou melhorar aqui o espacinho. A gente vai criar um novo terminal aqui, para ficar com 2 terminais. Eu vou dar um split nesse terminal. Então, o terminal 1 está aqui, o terminal 2 está aqui. Tá, terminal 1 e 2. Nesse terminal 1 eu posso fazer o npm start.
para rodar minha aplicação, e nesse terminal 2 aqui eu vou utilizar só para utilizar os comandos do serialize e cline. Quais são qual é o primeiro comando que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o npx. Em vez de eu utilizar npm, a gente utiliza o npx, que daí ele é utilizado para acessar comandos de outras interfaces, no caso o serialize e cline. Aqui a gente escreve serialize, dá um espaço e a gente vai colocar o seguinte, dp::create. Fazendo isso, a gente vai criar o banco de dados que a gente configurou aqui, ó. No nosso caso, a gente configurou aqui o banco de dados quadra. A gente já criou automático lá, manual, mas esse comando aqui faz a criação desse banco lá na nossa aplicação. Vamos dar o Enter aqui. Provavelmente ele vai dar um erro, ó, porque ele disse que esse banco já existe. Então nós vamos alterar aqui isso aqui para esportes. Vou salvar. E agora sim eu vou fazer o db create aqui novamente. Dou Enter. E ele faz a inicialização do nosso banco de dados esporte. Se a gente abrir agora a interface do banco de dados, a gente vai ver aqui, vou atualizar, ó, refresh. Agora nós temos um banco chamado esportes aqui, que foi criado lá pelo nosso serialize db create. Então o nosso próximo passo são criar as migrações. As migrations. As migrations, elas vão ficar guardadas aqui dentro do database migration. Por enquanto não tem nenhuma migration aqui. A gente vai criar a migration. A migration, ela é um arquivinho que fica guardado toda a informação sobre o histórico do banco de dados. Então é como se fosse um Git para banco de dados. A gente consegue evoluir na linha do tempo utilizando um banco de evoluir o banco de dados na linha do tempo do nosso sistema, tendo um controle de versão do nosso banco de dados. Então eu vou criar aqui uma migration. Vou colocar aqui do lado. Aqui eu tenho que colocar o nome da minha migration. Essa migration eu vou utilizar ela para criar a tabela produto. Create table produto. É bom colocar um nome relativo ao que vocês estão realizando ali na hora de criar a migração. Então, por exemplo, tu vai criar uma tabela produto utilizando essa migração. Digamos que lá no futuro essa tabela produto ela tem que ser alterada. Então daí vocês vão colocar ali um nome, alterando a tabela produto. Então sempre tentem colocar no nome do migration mais ou menos o que vocês colocam lá no commit do Git. Então, apertei Enter. Ele criou a migration, está ali o arquivinho, ele é criado. Esse arquivo, ele geralmente é formado pelo nome que a gente deu ali, name. E aqui na frente, o tempo, ano, mês, dia. E aqui minutos, segundos e tudo mais. Ele está todo aqui nessa aplicação. Então, conforme a gente vai criando migrações, ele vai ficar em ordem crescente aqui. A primeira migração que a gente criou, a segunda, a terceira. Tá? Então, a gente vai poder criar várias migrações, a gente vai poder voltar o banco de dados na linha do tempo para uma migração específica, a gente vai poder excluir uma migração, enfim, a gente pode fazer várias coisas, a gente pode andar dentro da linha do tempo. Após, então, a criação do arquivo, nós vamos abrir ele aqui, e aqui dentro desse arquivo a gente vai ter dois métodos, o método up e o método down. O método up é o que faz quando a gente faz com que esse migration seja gerado, e o método down é o que a gente faz caso a gente diga para esse migration ou retorne o migration para o migration anterior. Então, geralmente se utiliza da seguinte forma:
quando a gente cria uma tabela no up, a gente deleta a tabela no down. Quando a gente altera um campo no up, a gente desaltera ou, digamos, eu criei um campo, eu excluo o campo, eu alterei o nome do campo, eu volto para o nome anterior do campo. Então, tudo aqui, o up faz alguma coisa, o down faz o contrário. Ele desfaz a ação. Então, há várias maneiras de lidar com a maneira de desfazer a ação. Aqui nós vamos criar, então, esse produto. Eu vou aproveitar que aqui já tem uma parte de criação pré-pronta aqui, ó. Essa parte de criação, ela está criando uma tabela usuários. Nós estamos criando a tabela produtos. Então, eu vou trocar esse nome aqui para produtos. Aqui a gente vai dar uma vírgula e vai abrir a chave. Eu acho que ele não fechou direitinho. Então aqui a gente vai estar criando a tabela produto. E dentro da tabela produto nós vamos ter alguns campos. O campo que eu vou ter primeiro é o ID do produto. Eu vou utilizar dessa forma porque eu quero colocar algumas informações a mais em cada um deles. Eu quero colocar, por exemplo, o tipo. O tipo dele vai ser Sequelize. Eu vou utilizar já Big Int, porque eu preciso que esse número seja grande futuramente. Vai ter vários produtos, talvez, então já dá um número inteiro maior. Eu vou dizer que ele é um primary key. Depois eu ainda vou colocar que ele é um auto increment. Para a gente não precisar lidar com esse valor, adicionar esse valor, ele vai auto incrementar. Eu vou dizer que ele não pode ser nulo, ele é um valor e tem que ter valores. Além do ID, nós vamos ter outros campos. Eu vou só copiar aqui, ó. Vou copiar ele aqui e vou colando os demais campos aqui embaixo. Eu só altero os tipos. Então aqui vai ter o ID, vai ter o nome do produto, que ele vai ser do tipo string. Ele não é primary key, então vou tirar isso aqui daqui. Ele não é autoincremento, mas ele não pode ser nulo também. Os demais vão seguir esse padrão aqui. Eu vou colocar aqui o próximo campo vai ser valor. O valor dele. O valor dele vai ser do tipo double. Depois nós vamos ter, nesse caso aqui, eu vou ter um tipo de produto. Que no caso eu vou deixar um string. Porque tem produtos que vão ser assim, ó, o que é bebida, o que é comida. Então, os produtos eles vão ser divididos dentro desses tipos. E, por fim, eu vou colocar duas informações aqui que são importantes, que é o create at, que ele vai ser do tipo date. E dated at. Então, esses dois itens aqui, eles vão armazenar
quando que esse item, ou quando que o item foi criado dentro da base de dados e quando que ele foi atualizado dentro da base de dados. Então, ele pode ser criado tudo no mesmo horário, mas ao mesmo tempo que ele pode, em determinado momento, ser atualizado mais para frente, e daí ele vai ter a data de criação e de atualização em diferentes períodos de tempo. E vão ser esses os nossos campos. Aqui eu coloco eu tenho que fechar aqui. Vou fechar chaves e fechar aqui, acabou sendo excluído lá do início. Lá no método down, a gente vai utilizar o comando para excluir. A gente vai utilizar o comando apenas para excluir a tabela produto. A gente exclui a tabela produtos. Feito isso, ó, a gente vai aqui salvar o arquivo da migration e aqui salvar o arquivo da migration e aqui nós vamos colocar npx sacrifice db migration Quando eu fizer este comando db migrate, quando eu fizer esse comando, ele vai pegar essa migration que ainda não foi executada, então ele vai procurar todas as migrations que não foram executadas e vai acabar executando. Então eu vou executar a migração. Aqui ele utilizou a migração e fez a migração ser executada. Agora nós vamos lá na tabela, lá no pgadmin, para ver se essa migração ela foi criada lá na nossa aplicação. Aqui então abriu o meu pgadmin. Eu vou colocar minha senha, que é Postgre. Aí vocês têm que colocar a senha de vocês. Aqui eu vou ver os servidores. Eu tenho 2 servidores porque eu instalei 2. No meu caso eu estou usando o 13. Aqui eu já estou abrindo o database. A minha database era Sports, que nós tínhamos visto anteriormente. Agora eu tenho aqui os esquemas e as tabelas. Vamos aqui em tabelas. Tenho 2 tabelas, a tabela Sequelize Meta, que é uma tabela que é criada para controlar qual foi a última migration executada, ou qual foi o histórico de migrations executadas. Se eu visualizar aqui os dados que estão salvos nessa tabela, eu tenho apenas o nome da migration que foi executada. Então isso aqui é o nosso controle de versão do nosso banco de dados, só essa migration está executada no momento. Nós podemos também visualizar aqui os dados que estão no produtos. Por enquanto a gente não tem nenhum dado, mas a gente já tem a nossa tabela criada aqui, o ID, o nome, o valor, o tipo, o created at e o updated at. Os dois são timestamp. Aqui é caractere do tipo, o valor é double e o nome do produto. Tá? O tipo eu vou utilizar porque a gente vai emitir relatórios, por exemplo, a quanto de bebida foi vendido no dia tal, quanto de lanche foi vendido em tal dia. Então a gente tem que ter um tipo aqui para ordenar essas pesquisas. Tá? Então nós vamos ficar por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente vai criar as rotas para poder adicionar e editar e excluir itens do nosso banco de dados. Até logo, muito obrigado, se inscreva no canal.